Passei todo o código aqui para dentro do Gist, do GitHub, e aí você consegue ver todo formatadinho. Olha que bacana, todo formatadinho. Então vai depender da ferramenta que você está usando. Ó, o checklist, ó como que fica legal. Os emojis funcionam legal. Massa, né? Fala Dev, beleza? Mike Brito na área para mais um vídeo no canal. E dessa vez a gente vai falar sobre Markdown, que é um tipo de marcação de texto. É um tipo de marcação de texto que você vai poder usar em diversos lugares. Por exemplo, o objetivo dessa ferramenta é que você possa escrever com tags. Se você ainda não entende de HTML, está conhecendo isso agora, ou está vendo pela primeira vez Markdown, tags é uma maneira de você escrever um texto que ele vai ter uma configuração diferente ali, vai ter uma cor diferente, quem sabe, um modelo diferente, você já vai ver quando a gente colocar. Pra gente que coda, a gente já sabe muito bem o que é o Markdown, a gente às vezes só precisa saber uma coisinha a mais, enfim, né? E a gente pode usar esse Markdown no GitHub para escrever o README, que vai explicar o nosso projeto, ou qualquer arquivo .md já é entendido como Markdown. Mensagens de commit que a gente coloca ali no GitHub, a gente pode colocar com Markdown. Mensagens no seu Discord, no Reddit e outras ferramentas, até o WhatsApp tem algumas coisinhas que ele aceita ali, né? E artigos de blog, Astro, Next.js, o Markdown X, que seria o Markdown mais avançadinho, ele aceita até, quem sabe, componentes ali, enfim, vai depender de onde ele está colocado. E ferramentas como o próprio Notion também aceita o Markdown, tantas outras ferramentas também vão aceitar, vale agora você ficar experimentando e ver qual ferramenta funciona, beleza? Bom, o que a gente vai aprender aqui então? A gente vai aprender as tags de cabeçalho, de textos, de negrito, sublinhado, tantas coisas que dá para fazer com texto, listas, imagens, links, código e outras coisinhas a mais. E a gente vai documentar tudo aqui para que fique fácil para sua revisão depois e esse vídeo vai estar completinho para você. E para a gente começar, a gente vai abrir o VS Code. Como que nós vamos fazer? No VS Code existe uma ideia de preview. Eu estou abrindo um projeto meu já e já tem um readme.md nele, tá bem? Então você pode criar um readme.md em qualquer projeto do seu VS Code, abrir ele e você vai ter esse botãozinho que aparece aqui no cantinho, que é o botãozinho de preview. Logo, tudo que você colocar de Markdown aqui, ele vai aparecer aqui também. E essa é a sacada da gente usar no VS Code. Então, pessoal, vamos começar colocando os nossos códigos de título. Por exemplo, um título, olha que simples, ele é uma hash, como uma hashzinha que você colocaria em outras ferramentas. Esse é um título grande, aí você vai ter o título 2, por exemplo, que ele é um título um pouco menor do que o primeiro, que vai ser duas hashzinhas, tá vendo? Aí você vai poder ter título 3, que seriam 3 hashzinhas, título 4, 4 hashzinhas, título 5, seriam 5, e por fim, o título 6, e ele vai até o 6, tá pessoal? Seriam 6 hashzinhas. Então vai notando como que fica a configuração. Uma coisa a se notar também é que dependendo do seu tema do VS Code, tá? Aqui a gente está usando um tema que é o Dark Modern. Tem Dark Plus, tem um monte de opções de tema. Ele muda um pouquinho o que vai aparecer nesse preview e tá tudo certo. Como eu falei, dependendo das coisas que você vai ver aqui, e vou reforçar isso, não vai funcionar em todos os lugares o que você vai ver aqui. Então pode ser que você tenha algumas coisinhas só que funcionam numa ferramenta, pode ser que em outra ferramenta funcione de uma maneira diferente, tá bem? Então é bom você saber que o que você está aprendendo aqui é o core, é a parte fundamental do Markdown, porém nem sempre vai funcionar em tudo. Eu já notei, por exemplo, que até o título 3 lá no Notion pega, do título 4 para cima não vai pegar. Tudo bem? É o jeito que eles fizeram a ferramenta deles. E o jeito que eles já formatam também é já na hora, assim. Você acaba de colocar, ele já formata na hora. Bom, essa é a questão de título. Na questão de textos, no geral, a gente tem o principal que seria um parágrafo, né? Um parágrafo normal. O que é um parágrafo normal? É só você começar a escrever o texto assim, ele já é considerado um parágrafo normal. Se você, olha só, der espaços entre linhas, então você terá um novo parágrafo. O que é que eu estou escrevendo aqui? Que eu já vou escrevendo e explicando, né? Então um parágrafo normal é isso aqui. Se você der um espaço entre linhas, olha só o espacinho acontecendo aqui entre linhas, então você está vendo um parágrafo normal, tá bem? Um novo parágrafo você está criando ele. Você pode entender também na questão de textos, o que seria um texto em negrito. O que seria um texto em negrito no Markdown? Você coloca 2 asteriscos, você tem, olha, um textinho mais em negrito. Você poderia estar usando também 2 underlines para o negrito, ou seja, 2 barrinhas
que ficam abaixo, 2 underlines. Também serve como negrito, mas a boa prática diz para você usar os asteriscos, tudo bem? Você poderia estar fazendo vou dar espaço aqui, você poderia estar fazendo um sublinhado. Sublinhado com um, tá bem? Ou você poderia estar fazendo o sublinhado com um desse daqui. Olha só, os dois viraram sublinhados, porém é mais adequado você usar esse underlinezinho para o sublinhado, tá bem? Por quê? Você está notando que enquanto você poderia estar usando e falar assim, não, eu vou definir só o asterisco e quando for 2 é negrito e quando for 1 é sublinhado. Tá tudo certo também, você pode definir dessa forma, porque ele percebe e ele deixa você usar dessa forma. Você teria a ideia do riscado, um texto riscadinho, é um texto que vai aparecer dessa forma aqui, ó, texto riscadinho. Já nota que, por padrão, eu dei uma quebra de linha aqui, tá vendo, ó? Só que ele ficou em linha. Por padrão, o Markdown vai se manter em linha, tá? Eu preciso dar esse espaço, ou então, olha que legal a quebra de linha. Quebra de linha, 2 espacinhos, ó, 2 espacinhos após, ó, 1, 2, tá vendo? Com 2 espaços, 1, 2, ao final da linha. Pronto. Aí eu tenho as quebrinhas de linhas assim, ok? Porque do contrário, se eu for dar só o Enter, ele não pega como quebra de linha, ele já entende que é um novo, que ele está na mesma linha com um Enter só, e com 2, né, que quando a gente deixa esse espaço, ele na verdade está entendendo que é um novo parágrafo. Então 2 ou mais linhas que você colocar, você tem quebras de linhas e isso já ajuda você. Isso aqui é o mesmo que o break, tá? O BR que você encontra no HTML. Tá? É o mesmo... Eu vou até escrever assim, ó, que fica mais legal. Ó, é o mesmo BR, que é o break line, tá? É o mesmo BR que você encontra no HTML. Ele cria ali. Vamos lá, o que mais? A gente tem a ideia de listas. A ideia de listas, ela vai servir para você criar listas que podem ser ordenadas quando você coloca, ó, quando você usa números. Ó, e o próximo item já está automaticamente incrementado. O que significa isso? Significa que aqui eu coloquei 1, 2, aqui eu vou colocar o 3, tá? E você pode usar qualquer número. Olha só, aqui eu vou colocar 1, 8, 1, 5, 3. Note que a lista ordenada ela fica 1, 2 e 3. Tá bem? Ela já entendeu, ó, por causa desse 1zinho ponto, que vai ser uma lista ordenada se começar os próximos aqui. Claro que a boa prática diz, escreva certinho os números aqui. Porém, se você se perder numa lista e acabar invertendo a ordem, né? Você falar, puxa, esse aqui era para cima. Tá tudo bem, ele vai funcionar legal na hora de renderizar, na hora de você ver esse texto renderizado, que é o texto que já fica formatado lá no GitHub, que já fica formatado nas ferramentas. E isso daqui é enquanto você está formatando eles, né? O Markdown é enquanto você está formatando ele. Bom, você pode usar também subitem, né? Deixa eu ver se aqui ele vai pegar 2 espacinhos no final e um tabzinho aqui, ele pegou o subitem, tá? Outro subitem. E aí eu vou colocar mais outro sem ordem, ou subitem sem ordem. Tá bem? Porque daí a mesma estratégia da falta de ordem. Se você deixa com falta de ordem, mesmo assim ele vai pegar legal. Tá? Então é bom você entender bem como que você escreve, porque isso impacta a maneira que ele está sendo formatado ali, dependendo do renderizador. E aí você vai poder fazer também não ordenada, que seria só os bullet points. Tá? Você pode usar asterisco ou hífen, você pode usar, o asterisco ou hífen seria assim, ó. Você pode vir com o asteriscozinho aqui, ou então você pode fazer, tem mais um que você pode usar, se bem me lembro, você vai poder usar também o sinalzinho de mais. Sinal de mais também é aceito. Ou seja, tá vendo que ele virou uma listinha aqui? Porém, note uma coisa, aqui eu tô misturando os sinais, tá? A dica não, você pode usar asterisco ou hífen, mas, mas não misture os sinais. Tudo bem? Não misture os sinais. Por quê? Olha a diferença de você usar todos eles com tracejo, como que fica aqui formatadinho, e a diferença de você estar usando ele com sinais diferentes. Ele deixa um espaço maior entre eles. Aí não fica legal. Você sabe que você pode usar, porém, cuidado. A dica é, sempre use o traço. Porque o traço é o mais recomendado a ser utilizado em listas, tudo bem? E aí, se você precisar fazer uma lista não ordenada que começa com número, tá? Lista não ordenada que começa com número. Olha só, vamos ver. Se eu colocar aqui um ponto, o que aconteceu? Ele se tornou uma lista, tá vendo que ele se tornou, além da não ordenada, ele se tornou uma lista ordenada. E aí acabou com a gente, tá? Porque esse aqui seria o segundo item. Não era o que a gente queria.
Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um contrabarra aqui e um contrabarra aqui. Aí de fato, se isso aqui eu estou falando 2000, se isso aqui eu estou falando 1984, ele manteve a não ordenada começando com o número. Então antes do pontinho eu coloco uma barra invertida. Daqui a pouco eu explico mais da barra invertida e por que ela funcionou ali, tá bem? Agora a gente vai estudar sobre os links. Então, os links no Markdown eles vão funcionar da seguinte forma. Você coloca, abre e fecha os colchetes e aqui você coloca o que vai aparecer para a pessoa. Tipo um clique aqui, sabe? E aqui você vai colocar o que você quiser de site. Então eu vou colocar o meu site, por exemplo. Clique aqui. Tá vendo? Ó, virou um link. Eu posso passar o mouse em cima, virou um link. Uma outra maneira é você usar âncoras, tá? Âncoras. O que são as âncoras? As âncoras, elas vão te levar para a página, para a mesma página, para algum lugar que você tenha feito antes. Por exemplo, a gente tem um título 3 aqui. Tá vendo esse título 3? Vamos ancorar ele ao título 3. Eu coloco uma hash, aí eu coloco o título, espaço 3. Ou traço 3. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o mesmo nome, só que minúsculo, todo o espaço se transforma em traço. Então tem que ter exatamente o mesmo nome. Se esse nome for gigantesco, eu preciso escrever o nome gigantesco ali, tudo bem? Virou só um título 3. Vamos clicar aqui, ó. O que a âncora fez? Me levou para a mesma página, só que ela moveu para o lugar do título 3. Tá? Então é isso que ela é capaz de fazer. Se eu quisesse voltar aqui para as listas, por exemplo, aqui eu colocaria listas e aqui listas, em minúsculo mesmo, que é o mesmo nome que está ali. Ó, cliquei aqui, me levou para a parte de listas. Isso aqui é ótimo para você fazer um menuzinho interno dentro do seu Markdown. Você pode fazer uma barrinha aqui em cima de menu e pronto, você vai ter os elementos ali. Né? A lista, imagina que isso daqui estivesse virando um menu aqui, onde eu vou falar de listas, textos, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, vou copiar isso daqui e vou escrever textos. Então é como se fosse um menuzinho, né? Se eu der um espaço, uma barrinha, ó, virou um menuzinho, tá vendo? Textos, listas, menos esse clique aqui que nós deixamos. Daí eu vou só fazer assim, pronto. Tá vendo? Ó, vira um menuzinho. Muito bem, se eu der 2 espaços no final, então tem uma quebra de linha, porque eu quero falar para você de mais um jeito, que é o jeito mais simples de todo. Você só vir e escrever o site aqui. Se você não quer mudar nada, não quer dar um nomezinho para ele nem nada, só escreve o site que você quer, ele já se transforma. Ou então, como é indicado às vezes, você pode envolver em sinais de maior e menor. Dessa forma aqui, ó. Você também pode falar dessa forma porque também é indicado. Tá bem? Para você fazer. Olha que legal. Também funciona. Não que você seja obrigado a fazer os sinaizinhos de maior e menor, mas é uma das maneiras, porque te ajuda até a ver que depois tem um link ali. Enfim, aqui, dependendo do editor que está fazendo, já dá para ver o link e tá tudo certo. Bom, vamos falar de imagens, pessoal? Imagens. O lance das imagens é uma parada bem legal também que a gente tem. A gente só coloca uma exclamação, a gente coloca um alternativo. Quando uma imagem não é encontrada, o texto alternativo ele vai ser apresentado para o usuário, tá? Aí você vai colocar assim, ó, exclamação, abre o colchete, o texto alternativo, fecha o colchete, aí você vai abrir e fechar os parênteses e aqui você coloca a imagem que você quer. A minha imagem vai estar em rcit pix barra. Então aqui tem uma imagem vindo aleatoriamente da internet, ok? Se eu quisesse fazer uma imagem de caminho relativo, o que é um caminho relativo? Dentro do meu projeto, por exemplo, eu tenho nessa pasta public, eu tenho um PNG. Então um caminho relativo vai funcionar dessa forma. Eu vou escrever assim, ó, Mike Brito, porque aqui é o Mike, né? Eu tenho um ponto barra, que aí eu estou na minha pasta local, e aí eu vou falar, dentro do public, eu tenho o MEPNG. Pronto, apareceu eu ali. Tá vendo? Bem bacana, né? O jeito que dá para fazer. Além das imagens, o que mais que a gente poderia estar fazendo? Imagens, ó, imagens com link. Quando a gente tem imagens com link, a gente tem basicamente a estrutura de um link. Então aqui essa daqui vai levar, por exemplo, para rocketseat.com.br. Aqui dentro eu coloco a estrutura da imagem. Então presta muita atenção como eu estou fazendo tudo de uma vez, para eu não me perder nos abre e fecha aqui, né? Então aqui seria imagem de Rocketseat. E aqui de fato, na verdade, a gente está indo para rcit.pix. A gente não está indo para o site, né? Então acho que eu vou mudar isso aqui para rcit.pix. A gente está indo para alguma imagem que ele vai gerar aqui. Então quando ele gerou a imagem, se eu clicar aqui, ele vai abrir meu navegador com o site lá. Só que o site vai trazer imagem aleatória, não vai trazer a mesma imagem, porque é sempre aleatória mesmo, tá bem? Legal.
Essa foi a parte da imagens com links. A gente vai estudar agora sobre citação. Como que funciona a ideia de citação, citações, quando a gente for fazer. A gente coloca esse sinalzinho aqui, ó, de sinal de maior, né? O outro era menor, maior. Esse aqui é o sinal de maiorzinho da matemática. Aí eu posso iniciar, vou escrever assim, ó, iniciar minha citação. Eu posso, gente, dar um espaço, tá? Segunda parte da citação. Ó, tô dando um espaço entre elas. Eu posso fazer uma subcitação. Então, uma citação dentro de uma citação. E todas elas eu posso trabalhar com títulos. Ou qualquer coisa que já aprendi. Então, se aqui eu quisesse ó, já aprendi isso aqui. Eu aprendi link, né? Se eu quisesse colocar um link aqui no qualquer. Então, eu tô escrevendo um texto aqui dentro da citação e ele trabalha de qualquer maneira que eu quiser. Só que a citação ele coloca uma barrinha aqui para você, azulzinha, subcitação também, etc. Você fica com algo bem formatadinho assim, tá bem? Essa é a ideia de citação, dá múltiplos parágrafos, subcitação e qualquer outra coisa que você aprendeu, dá para você colocar ali dentro também. O que a gente vai estudar agora é a ideia do toggle. Toggle é uma ideia que, vamos lá, vamos entender. Você vai poder usar uma maneira bonitinha de aparecer. Isso aqui funciona mais no GitHub, não está no core, não está no coração do Markdown. Porém, o Markdown ele libera algumas tags HTML. Mais tarde eu vou falar mais sobre isso também. E uma das tags chama-se Details, pessoal. E o que um toggle faz, né? O toggle ele faz essa estratégia aqui, ó. Você tem uma tag estilo HTML. Então, se você nunca codou HTML, talvez você está vendo pela primeira vez, mas as tags HTML são sinalzinho de menor da matemática, o nome da tag, sinalzinho de maior, você tem o início de uma tag. E aí você tem o conteúdo de uma tag, e o fechamento dela se dá com o sinal de menor, uma barra, o nome e o sinal de maior. Aqui dentro eu estou tendo uma segunda tag, porque nesse summary é onde eu tenho esse título que aparece aqui, ó. Clique aqui para ver o conteúdo. Na hora que eu clicar, ela abre o conteúdo. Na hora que eu clicar, fecha o conteúdo. Então isso é muito bom para nossas escritas dentro dos commits do GitHub ou dentro de um README do GitHub, porém ela não está disponível em todos os lugares que você usar Markdown, tudo bem? Sempre recomendado também, gente, que você, quando for fazer uso de Markdown, dê espaços assim, tá? Não fica usando tudo acumulado, não. Dê espaços para você mostrar nitidamente que você está mudando de lugar. Uma diquinha, quando você está usando a ideia de togglezinho lá no Notion, o toggle é o mesmo que a citação, tá? E aí lá você não consegue fazer citação com esse sinal. Lá no Notion, a citação ela vai se dar com uma barra, tá bem? Então, se eu fosse deixar esse asterisco aqui, no Notion, vou deixar assim, ó. No Notion, uma citação é uma barra. Porque esse sinal aqui no Notion, tá? Então aqui, ó. No Notion, esse sinal, isso será um toggle. Pronto. No Notion você não escreve toggle em HTML assim. Ele não vai entender. Você vai fazer dessa forma aqui. Pronto, fechou. Vamos estudar agora sobre o separador, ó. Separador. O que é um separador? Separador, você já consegue ver sempre nos títulos uma linha sendo passada nos títulos principais e secundários. Nos outros já não tem essa linha. Só que o separador você pode ser 3 traços, 1, 2, 3. Ó, virou um separador ali, tá vendo? Ou 3 asteriscos, 1, 2, 3. Virou um separador ali também. Show de bola? Esse é um separador e é legal também para você ir separando os conteúdos da maneira que você achar mais interessante. Vamos falar agora do checklist. Um checklist é bem legal porque você vai poder fazer a estrutura de checkbox, né? Tem que ter um tracejo, aí você vai fazer um espaço, abre o colchete, deixa um espaço, fecha o colchete e aqui vem o item, tá? O item. Se ele é marcado, você vai fazer esse tracejo, espaço, abre o colchete, coloca um X, fecha o colchete, item 2. Note que aqui, nesse preview, você não vai conseguir ver o checkbox bonitinho. Mas lá no GitHub mesmo, você consegue ver o checkbox bonitinho. Lá você não vai conseguir ficar clicando nele, porque o clique já está aqui, né? Aqui ele está marcado e aqui ele está desmarcado. Porém, você tem essa ideia, né? Então você fazer assim, ó, checklist. Item do checklist desmarcado e item do checklist marcado. Pronto, só para você ter essa clareza. Legal? Vamos falar agora um pouquinho de tabelas. Na ideia do Markdown, pessoal, a tabela ela é um traço sim. Aí você vai colocar, por exemplo, um nome,
Aqui eu vou colocar pode ser uma idade, outra barra, né? Eu falei traço, mas é barra. Barra, nome, idade. Eu acho que tá bom isso daqui. Aí, eu vou colocar mais um só. Vamos colocar mais um. Pode ser sexo. Aí, pessoal, aqui é onde você vai colocar nesse formatinho. Uma barra, você vai dar um espaço, tracejos, pode ser quantos você quiser. Se você quiser deixar formatadinho assim na sua leitura, show de bola. Pode colocar quantos tracejos quiser. E esse ali foi o título. Aqui, a gente vai estar colocando quais são os conteúdos da tabela. Tudo bem? Olha ali. Ficou os conteúdos da tabela. Agora olha que legal. Se eu quiser que esse texto aqui, ó, ele esteja alinhado do lado direito, eu coloco isso aqui no meu header, né, no meu cabeçalho. Se eu quiser que esteja esse daqui centralizado ao meio, eu coloco esse sinalzinho de 2 pontinhos antes dos tracejos, 2 pontinhos no final dos tracejos, tudo fica alinhado ao meio. Por padrão, eles estão alinhados à esquerda. Então eu posso alinhar ao meio ou posso alinhar tudo à direita. Fica ao meu critério, tá? Assim são feitas tabelas no Markdown. A gente tem a ideia aqui de códigos. Como que funciona a ideia de código? O código é muito bom, tá? O código em linha, por exemplo, usamos um acento grave para abrir o código e outro para fechar. Vamos dar um exemplo? Código. Onde está aqui código, eu vou colocar o acento grave e vou fechar com acento grave. Ele já ficou de um estilo diferente aqui e aqui de outro estilo. Então esse aqui é um código em linha, tá? Console log, por exemplo, olá mundo, tá aqui um código em linha. Então posso colocar no meio do meu texto, posso colocar separadinho, tá tudo certo. Agora, usaremos 3 acentos graves para abrir e fechar um bloco de código. Então um bloco de código, ele tá um pouquinho mais interessante, tá? Eu posso dizer até mais aqui, ó, usaremos 3 acentos graves para o código, né? Para abrir, seguido da linguagem que eu quero e para fechar, também 3 acentos graves. Então vamos lá, vamos fazer um bloco de código. Esse aqui vai te ajudar muito a se comunicar no Discord, porque no Discord às vezes você está precisando passar uma linha, um pedaço de código, você não quer mandar um print, você quer mandar um pedacinho de código. E se você só faz um Ctrl+C, Ctrl+V, ele fica ruim, mal formatado ali dentro do Discord, fica péssimo. Então, se você vem aqui e escreve JavaScript, por exemplo, vamos fechar aqui, e console log, olá mundo. Olha só como que fica a formatação dele bem mais bonita. Então você poderia estar fazendo outros tipos de código aqui. Vamos pegar um CSS da vida, por exemplo. Qualquer coisinha aqui tá ótimo para você entender. Abriu, fechou, show de bola, mais um trecho de código. E aqui, como eu falei, serve tantas coisas, até o próprio MD que você está conhecendo aqui também funciona para você colocar o MD dentro de um MD, tá bem? Massa, né? Então só que ele vai ficar formatado dessa maneira que você está fazendo aqui. Isso é ótimo, às vezes você quer passar o código assim para a pessoa, você quer falar sobre os links, mas se você passa isso aqui direto numa ferramenta que já interpreta o MD, estragou tudo, né? Você não vai conseguir passar. Mas se a ferramenta lê e interpreta MD, é só você passar de maneira de código, aí você consegue passar tudo. A gente chama isso de raw, né? Cru, R-A-W. É uma coisa, um código cru. Ele é purinho ali, tá bem? Show! Agora a gente vai dar uma olhadinha como que funciona a ideia de escape de caracteres, ó. Vou escrever aqui, ó. Escapando caracteres. Cara, o escape de caracteres é o seguinte, é a ideia de eu poder usar o caractere. Então vou escrever assim, ó. Eu posso usar um caractere que seria traduzido pelo Markdown, como por exemplo o sinal de maior para criar o link. Vamos lá? Se esse caractere aqui, ó, for usado no Markdown, tá vendo? 2 asteriscos, um só, né? Um só asterisco. O que ele vai fazer? Ele vai deixar o texto em itálico. Se eu colocar uma barra invertida, acabou. Tudo bem? Eu não preciso colocar nem nos dois. Eu coloco em um, porque ele já não tem como interpretar tudo isso daqui como itálico. Porque isso aqui é um escape de caractere. Significa eu quero que esse caractere apresenta. É a barra. Então, se você quisesse usar a ideia de números aqui, por exemplo, é que você quer colocar 1. Aí você não quer que ele se transforme numa lista. Então você pode escapar ou aqui, aí já não ficou legal, mas especificamente no pontinho. Colocou no pontinho. E é por isso que lá em cima a gente falou um pouquinho sobre as listas ordenadas e não ordenadas. Na não ordenada, se eu quiser colocar com número, eu coloco essa barrinha. Pronto.
ela é que faz a paradinha acontecer. Então qualquer coisa que eu precisar escapar, ele já vai funcionar. Então se isso daqui é traduzido como uma imagem, obviamente você nem consegue ver ele ali, é só eu escapar alguma coisa aqui, ele já começa a aparecer, ó. As coisas já começam a aparecer. Pronto, eu não precisei escapar todos. Escapei só os 2 suficientes, porque esse aqui é entendido como link, então já não é mais entendido como link. E esse aqui é entendido como imagem e precisa dos 2 sendo escapados. Show de bola? Aí funcionou legal ali. Essa é a ideia de escape de caracteres. Gente, para chegar no finalzinho, a gente tem a ideia do HTML. O HTML, eu posso colocar muitas tags HTML no Markdown. Tudo que eu preciso saber é aonde eu estou usando, qual ferramenta de interpretação de Markdown eu estou usando para saber o que ela vai aceitar. Porque nem sempre a ferramenta vai aceitar tudo. Então eu posso usar um strong, que isso aqui é um texto negrito, né? Eu posso usar um texto mark, que é uma marcação. Olha ali como que fica, né? Vou até colocar um espacinho. Ou melhor, posso usar o break, vou dar quebra de linha. Eu posso usar um parágrafo dessa forma, porque eu vou querer, nesse parágrafo aqui, por exemplo, nesse parágrafo, escrever algo colorido. Nesse parágrafo eu quero escrever algo colorido. Então eu quero que minha cor seja vermelha, por exemplo. Tá ali, ó. Escrevi algo colorido. Então eu posso, na imagem, na source da imagem, por exemplo, ó, vamos pegar isso aqui. Eu posso, porque daí eu quero que essa imagem tenha uma largura de 100, por exemplo. Pronto. Eu diminui o tamanho da imagem, porque eu estou indo direto nas tags HTML e eu posso usar as tags e ir testando para ver até onde que o meu interpretador está aceitando. O último de todos são os emojis. Nem sempre os emojis são interpretados de maneira muito simples, mas dependendo de onde está, o Rocket, por exemplo, se transformaria num foguete. Aqui, ó, se eu coloco aqui, ó, Rocket, aqui tem Rock, vamos ver, Rocket ou Rocket. Vamos ver se vai aparecer aqui, ó, apareceu. Então o Rocket ele se transformaria num foguete. Aqui eu estou usando do Mac um atalhozinho que já abre os ícones. Então, dependendo da ferramenta não vai aparecer, pode notar que não apareceu. Tem um outro, por exemplo, Smile, né? Vou colocar aqui, ó, Smile. Então, dependendo da ferramenta vai aparecer, dependendo não. Ou então eu vou poder escrever ou colocar os textos que eu tenho, ou colocar o emoji que eu tenho nos meus teclados aqui, ou procurar na internet e colocar o emoji que eu quiser colocar. Tudo bem? Porque o emoji é uma coisa que não está no coração do Markdown. Mas se eu usar lá no Discord, por exemplo, vai funcionar legal. Se eu usar no Notion, vai funcionar legal. Então, pessoal, ó, eu vou dar um exemplo no Discord do Maicão, ó. Tá aqui o Rocket aparecendo, tá vendo? Simples de tudo. Se eu preciso escrever o código, que provavelmente eu vou precisar escrever para os colegas em algum momento, JavaScript. Olha ali, ó. Tá vendo? Que bacaninha, ele já vem formatando tudo para mim. Se eu quiser dar os espaços, teste, tá bem? Bom, não vou jogar tudo aqui para não sujar o canal, né? Mas eu criei um canalzinho aqui só pra gente poder colocar as coisas, ó. Então, por exemplo, os tracejos que ficaram aqui sobrando, 2, não dá. Não foi interpretado. O Rocket foi interpretado. Esses traços não foram interpretados. Ó, texto, heading. Ó, o texto heading foi interpretado. Texto com negrito. Aí se eu quiser o negrito, eu posso até usar um atalho no meu teclado, que é o Command B. Ou então, um atalho no meu teclado, que é o Command I. Olha só, ele já está escrevendo para mim, o itálico e o negrito. Tá vendo? Então eu posso pegar, tudo depende da ferramenta. Agora é questão de você experimentar a sua ferramenta e ver o que é que vai funcionar para você. Bom, aqui a gente falou sobre Markdown, eu espero que você tenha gostado. É um baita conteúdo, depois eu dou um jeito de liberar tudo isso aqui para você, se você quiser. Vou deixar aqui no vídeo. Faltou o mais importante, eu pedi para que você deixe o seu like, deixe os seus comentários. E eu te vejo numa próxima. Abração do Maicão, tchau, tchau.